Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Fala, galera do Resistência Podcast. Estamos aqui, um dos últimos episódios da terceira temporada de 2023. E hoje eu trago um convidado muito especial aqui para o nosso podcast, que além de empresário, atleta amador, é o meu marido, Renato Busilotto. Fiz questão de convidar ele para bater um papo comigo e com o Sandro, porque além de ser aluno do nosso coach aqui, Sandro Rodrigues, ele fez uma prova muito desafiadora esse ano, que foi uma prova extrema, foi uma prova de montanha, numa temperatura menos 10 graus, na Argentina, no Ushuaia, e 20 dias depois, a famosa Up Hill, que é uma prova de subida, que tem mais aí de 1.500 metros de altimetria. E eu conversei com o Sandro essa semana, falei, vamos entrevistar o Renato, porque eu acho que é um bate-papo legal que a gente pode explorar aqui, porque é um atleta, Sandro, que trabalha pra caramba, tem uma rotina corrida, né, mas que se planejou muito bem e que conseguiu completar essas duas provas, né, e hoje aí tá vivendo desse estilo de vida. Então, vou passar a palavra aqui pro Renatinho se apresentar, contar um pouco sobre você aqui, Rê. Fique à vontade. Opa, obrigado pelo convite, contar um pouco dessa minha experiência aí meio maluca. E é isso, trabalho bastante, sou empresário, resolvi fazer essas duas maratonas em 20 dias, uma da outra, mas o esporte está presente na minha vida aí desde muito cedo, né? Eu fui tenista, morei na Argentina jogando tênis, foi pouco tempo que eu fiquei lá, mas tive muita experiência e depois que eu nunca parei de jogar, né? Jogo até hoje. Até essa semana eu coloquei na planilha aí que eu joguei, até exagerei um pouco, o Sandro ficou bravo. E, e depois comecei a iniciar na corrida, fui pro triatlon, e aí eu fui convidado para fazer essa prova no Ushuaia, uma maratona na neve, né? Na hora que me convidaram, eu falei, eu não vou, né? Tá louco. Aí o meu amigo o Nando mandou o vídeo. Ele falou, assiste o vídeo aí. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei, eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E aí fiz a inscrição, me planejei e fiz a prova, 42 km na neve, largamos -10, largamos 7h15 da manhã e estava à noite ainda, né? Lá amanhece um pouco mais tarde. E foi uma prova inesquecível, né? Difícil, muito frio, parece que ia perder o dedo das mãos, né? E tão frio que estava mesmo com a luva. Mas a experiência é boa, né? A caminhonete, né? A água ela congelava dentro da mangueira, então você tinha que ir quebrando ela aqui para poder se hidratar. E foi isso, foi uma prova muito boa. E depois de 20 dias dessa prova, emendei a Up Hill, subindo a Serra do Rio do Rastro lá, né? E muita. E é isso, muita loucura para você como coach? Não, muito legal, né? A gente vai entrar em detalhes, o Renato vai contar os detalhes, todo mundo está ansioso, né? Primeiro, é um prazer receber Renatão aí, né? Faltou na apresentação, pai da Belinha, né? Pai da Também Bela, futura então, atleta. exatamente. Então, e assim, às vezes a gente demora, acho que na vida real e até no podcast, né? Demora a perceber que tem pessoas que têm tanta história para contar aqui perto da gente, né? Como que a gente não tinha pensado no Renato antes para gravar um podcast com tanta coisa legal, né, que ele tem para contar? E o Renato foi um dos pivôs, de eu mudar mesmo. O Renato, eu sou muito grato ao Renato de eu mudar um pouco da minha concepção, né? Então, assim. Às vezes eu me via que eu era muito duro com os atletas, porque assim, a Tati me ensinou isso, a minha esposa, né? Então, assim, ela fala assim, ó, Sandro, você quer atender os seus alunos do jeito que você gostaria de ser atendido? Eu sempre falei sim, e ela falou, não, você tem que atender os seus alunos do jeito que eles gostariam de ser atendido, não do jeito que você.
Então eu achava particularmente que todo mundo para fazer uma prova, ou um triatlo, um Ironman, uma maratona, e o que eu digo, essas provas de ultra endurance que o Renato fez, né, de desafios tão grandes, é que a pessoa, ai, tem começado cinco, passar ali, para ali, ali. Cara, o sonho é dele. Lógico que a gente tem que usar a ética profissional, a saúde dele em primeiro lugar, mas o Renato tem um puta lastro, né, com o esporte. Isso me deixou com o coração menos peludo, né? Mais mole então assim isso o Renato tem feito bem para outras pessoas inclusive que eu perdi alunos até então eu tenho que tomar o cuidado para ver se eu não estou colocando a saúde da pessoa em risco, mas eu faço uma anamnese, uma pesquisa, entendo como entendi o Renato e falo, cara, é difícil, talvez a performance não vai ser a melhor possível, mas você tem um laço, dá para entregar uma baita de uma prova bonita, e foi o que aconteceu. Só que aí ele sabe que o buraco é mais embaixo e o Renato virou a chave nos treinos, né? Então, assim, ele incorporou realmente o processo. Não, com certeza. E é muito interessante você falar isso, Sam. Eu acho legal também trazer o depoimento do Renato aqui, porque a gente já entrevistou tantos profissionais, tantos atletas também profissionais. Eu acho legal trazer alguém também que está na vida real, eu falo, na rotina, que não tem só treino para se preocupar, né? Tem família, tem trabalho, tem correria, tem dias, né? Eu, como esposa do Renato, eu vi quantos dias assim, às vezes ele tinha que acordar de madrugada para treinar, para ir para São Paulo, ou ele acordava cansado, não conseguia treinar naquele dia. Então, assim, para atletas que estão nos ouvindo, né, Renato, até a gente quer entrar nessa experiência, que você conte essa experiência, como que foi conciliar tudo isso junto com esse sonho, com esse objetivo que você teve de fazer essas duas provas, né? E, bom, vou jogar aqui a primeira pergunta, Rê, e aí depois o Sandro completa com sua resposta, é a parte técnica de planejamento de treinos para essa prova, mas quanto tempo antes você decidiu se inscrever para a maratona no Ushuaia? Eu acho que eu me inscrevi nessa prova foi, eu acho que foi uns 9 meses antes, né, que eu decidi fazer a prova. E já veio o combo nesses 9 meses, né, Renatão? Você já decidiu mais ou menos as duas juntas. A gente periodizou As desde o duas, começo as duas juntas. Nós escolhemos as, uma prova como prova A, certo? é isso, as duas juntas. Foi uma atrás da outra. Então eu decidi fazer essa. Primeiro foi a do Ushuaia, e aí eu lembro que abriu a loteria da Uphill. E é uma prova que eu já tinha visto fazia tempo. Eu tinha muita vontade de fazer, porque a serra lá é desafiadora, né? Bonito demais o lugar. E aí, quando eu vi que era 20 dias, eu falei, será que dá? Aí joguei para você o desafio, você falou que dava, então eu falei, vamos embora. Mas eu comecei, acho que foi com 9 ou 8 meses Foi bem no começo do ano que eu decidi fazer as provas. Sam, e dentro desses 9 meses aí, você analisando o perfil do atleta, o perfil do Renato, né? Ele já estava há 2 anos aí no Endurance, nas provas de triatlo, no Olímpico, meio Ironman, né? O que que você viu de viabilidade que você se sentiu também mais confortável de dar ok nessas duas provas? Na verdade foi assim, às vezes as pessoas falam, a ciência fala que a gente tem que escolher, acho que no episódio anterior, que deve ir antes, acho que eu e a Marcela falamos sobre a periodização, o calendário de treinos, e assim, se você quiser entregar a sua performance total nessas provas do Ultra Endurance, assim, ou de Endurance mais longas, é legal você não passar de duas provas no ano, né? E normalmente essas provas estão espaçadas. Isso não significa que você não possa ter mais provas e a gente utiliza provas como treino. Então, na verdade, a gente mudou o foco, né, Renato? E nós falamos assim, pô, ele já vai estar com puta lastro, com puta preparação. Então, é quase, ele faz uma prova, descansa e faz a outra, porque ele já fez a segunda prova com o lastro da primeira. Então, assim, deu para encaixar bem. Obviamente que se ele fosse performar, disputar o título da prova, uma vaga no pódio, provavelmente nós escolheríamos uma só, né? Mas a gente usou mesmo as duas provas como um degrau, uma escada, e ele já fez a segunda prova uphill, né, Renato? Praticamente com o lastro, porque depois depois da prova a gente descansou e poliu. Então ele fez a segunda prova com a carga que nós incorporamos nesses 8, 9 meses do Ushuaia. Tá, e dentro disso, Sandro, depois até o Renato queria que você complementasse com a experiência de treino.
por ser uma prova de montanha, ambas as provas, né? Porque tanto a do Ushuaia quanto do Uphill, para quem está nos ouvindo, não é uma prova de corrida que você vai visar pace, você vai visar velocidade. Ela é desafiadora, porque o que tem temperaturas que interferem, a neve é fofa, o terreno é diferente, a altimetria, você tem que se preocupar muito também com a alimentação, que nem o Renato comentou antes. Vai congelar água, não vai, tá calor, tá frio, quanto de roupa que vai ter que pôr. Sandro, como que foi esse planejamento, assim, estilos de treino? A planilha dele foi voltada mais para treinos com subida, treinos de endurance, treinou bastante limiar. Como que é essa estratégia? Ótimo, aí o Rê pode dar experiência vivida, né? Isso. Do que eu idealizei aqui, mas uma coisa legal até de deixar o pessoal que também a gente vai evoluindo e assim, tantas pessoas que já passaram pelo podcast, tantos amigos, então a realidade, Mike, principalmente agora que a gente está focado no endurance, no triatlo, na corrida, então assim, as pessoas que realmente querem as provas trails, ou a própria mountain bike. Obviamente que quando a pessoa inicia o mountain bike ou trail, um processo para ingressar no triatlon, a gente faz isso com muito carinho. Mas assim, a pessoa que quer performar, que quer aquilo para a vida, a gente até indica para as assessorias de colegas que são específicas disso, né? Apesar da nossa experiência, a ciência é uma só. Mas o Renato, que é de casa, então a gente comprou essa ideia junto, mas nós contamos com o apoio, né, Renato, do Décio, da D-Run aqui de Campinas, tanto nos briefings para falar de equipamento, porque, poxa, a gente não pode ser responsável. Então, nossa área é o triatlo, é a corrida de rua, é o ciclismo. Então, a disposição das cargas, isso eu domino, mas assim, a experiência prática com essas provas de tipo de material, equipamento, o que, que não leva, de segurança, né? O cajado lá do Renato, todas as luzes, né? Então, assim, a gente pediu ajuda dos colegas, em especial do Décio, que é no briefing, foi super solícito com o Renato, mas o que nós fizemos é que não tem neve, então nós usamos e abusamos de subida. Então o Renato fazia assim, os longos dele, a gente falava, ó, caça subida. Então ele falou, ó, você vira a rua que tiver subida, você sobe, e a gente trabalhou muito percepção de esforço, e agora usamos e abusamos da esteira. Por quê? Porque daí a gente controla essa elevação progressiva de carga na esteira. Então, assim, semana a semana, o Renato ou aumentava a quantidade de tiros na subida ou aumentava o tempo que ele dava tiro na subida. Então, a gente usava muito a esteira. A gente pode até fazer um podcast disso, né, Mar? Sobre as Muito bom. vantagens e desvantagens do rolo e da esteira. Então, lógico que você não corre na esteira, perde um pouco de especificidade, mas você ganha um controle de carga. Então, eu conseguia. A hora que o Renato quebrava no treino, a gente segurava, 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 e depois tentava de novo. Quando ele conseguia, a gente implementava uma subida a mais, uma carga a mais, um tempo a mais subindo. Então a gente acho que usou e abusou. O Renato sofreu e deve ter ficado. E ficou muito forte, né, Renato? Como que foram esses treinos, Renato? Conta pra gente aqui. Ah, foi puxado, hein? Treino, todos os treinos foram muito puxados. Principalmente os treinos que eles eram fracionados, né? Então até meus amigos falavam, hoje são os treinos Casas Bahia. Eu, eu, eu treinava 1h30 de manhã, 1 hora, acho que 1 hora e pouco à tarde e 50 minutos à noite, né? Então os treinos eram bem puxados E na subida, e esses treinos? sempre na subida. Eu fazia num caminho bem legal que tem aqui, que a gente está acostumado a fazer, né? E muita subida e muita descida, né? Porque quando a gente fala também, né, nesse tipo de prova, a gente se preocupa tanto com a altimetria e quanto vai subir, subir, mas a descida, ela é mais difícil que a subida, né? Onde a gente Perfeito, sofre, onde a gente perfeito, sofre. Renato. O Então Renato, né? aquela. Porque eu também acho que descer é fácil, né? Todo mundo ajuda. Mas não é não. Descer é onde pega muito a perna, onde você tem que descer freando, é onde exige mais do corpo, né? Perfeito, Mal. O Renato foi pontual aí, porque eu tinha esquecido, foram as duas estratégias que a gente usou. Então, a gente usou e abusou da subida, e como você falou que o Renato é um cara que, empresário, trabalha, pai de família, literalmente, agora. Então, assim, poxa, ele ia fazer uma prova de muito tempo e ele não tinha esse tempo para treinar, às vezes, como precisaria, fazer um treino longo de 6 horas, de 5 horas, né?
Então, o que nós fazíamos? Nós usamos e abusamos do longo fracionado. Então, a primeira vez eu lembro, falou, tá certo isso aqui? Eu falei, vai se acostumando que agora ele entrava de manhã, fazia um treino, à tarde fazia outro, à noite fazia outro, e ele entregou tudo direitinho. Então, foram as duas estratégias que a gente usou e abusou, né, Rê? Ele bem lembrou. Dos tiros na esteira, nas subidas, e também do longo fracionado, também cada hora aumentando o volume de cada perna desse longo fracionado. Ele tinha que viver para aquilo mesmo. E como ele bem disse, Mar, é isso aí. Muitas vezes as pessoas subestimam a descida e a subida cansa mais, porque exige mais força, mais do seu cardiorrespiratório, mas a descida, pelo mecanismo de freagem, o mecanismo excêntrico de brecar, é isso que deixa com a dor muscular tardia, que você usa e abusa que você machuca as fibras musculares, que deixa você com dor no dia seguinte, de você frenar a ação da gravidade. Isso aí, perfeito, Rê. Ô, Renato, e essa questão, eu lembro muito bem, assim, de domingo era o dia que o Renato fazia os treinos fracionados, né? Então ele sábado eu dormia cedo, se ele me alimentava bem. Eu lembro que ele descansava, ele não fazia isso de sábado porque vinha da correria da semana de trabalho, então o sábado era um dia que ele gostava de descansar a cabeça e o corpo para domingo se concentrar para esses treinos. E eu lembro que enquanto eu fazia um pedal de manhã, porque eu acabei perdendo a minha dupla de pedal na pista, acabava fazendo às vezes meus longos no rolo, né? E o Renato saía para correr. E à tarde, nossa, eu falava, da onde você tira a motivação para correr logo após o almoço e à noite de novo? E como que foi? Como que você trabalhou sua cabeça, Rê, para conseguir fazer esses treinos fracionados? O treino ele é físico e mental, né? Porque tinha hora que a preguiça batia, né? Principalmente depois do almoço, que depois você almoçou, domingo, você quer descansar, e aí você fala, não, tem que treinar. Então foi muito treino de cabeça, mas assim, acho que motiva é o objetivo final que a gente tem de fazer uma prova dessa, de concluir, e é um pouco do vício que a gente tem, né? Esse vício de querer mais e gostar esse sofrimento, né? Você tá cansado, com dor na perna, e mesmo assim você continuar e treinar de novo, e treinar mais. Eu acho que é isso que motiva, né? E é incrível como o corpo ele se adapta, né? Então, quando você treina, você tá quebrado, você treina, então você vai criando essa resistência, esse lastro. Eu acho que isso que acaba causando o vício do endurance, né? A gente sempre quer mais. Rê, e até essa questão que o Sandro comentou, né? A gente falando de equipamento, a gente teve aí a ajuda do Décio, né, Sam? Que tem essa experiência com provas trail, provas mais extremas. Mas como que você também se orientou? Poxa, que tipo de tênis que eu vou correr? Qual é a roupa? Qual é a vestimenta que eu preciso ir? Como que foi essa preparação? Quanto Eu, tempo antes pes- começou também? a preparação de material da prova, ela começou logo depois que eu fiz a inscrição, né? Que eu comecei a pesquisar o que eu ia usar, eu tinha muito medo de passar frio, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo de passar frio, eu tinha medo de ir com muita roupa e passar calor, né? Então, comecei a fazer uma pesquisa, e aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava de um tênis que ele tinha que ser impermeável, para não entrar água, porque senão congela o pé, né? Porque é muito frio. Eu fui vendo relatos, assisti bastante vídeo no YouTube de quem já tinha feito a prova, como tinha sido os anos anteriores. E, na verdade, eu vi um monte de vídeo, mas chegou no dia lá não tinha nada a ver, né? Porque teve 2 dias antes, teve a maior nevasca do Ushuaia em 20 anos. Então a neve estava totalmente fofa, foi difícil, foi a prova, eles falaram lá, né? A produção do evento que foi a prova mais difícil que eles tinham feito já, as da neve. Mas a preparação foi essa, pegar bastante informação de quem já tinha feito a prova, né? E muita coisa foi descobrindo no caminho, né? Por exemplo, E o Renato vestiu a camisa, né? Em tudo, né? Literalmente, que isso corroborou até num patrocínio. Você virou garoto propaganda, Pode falar aí, aqui, ó, cara. compre no North Face, cupom Guziloso tem 10% lá. É, Mas é isso é isso, verdade. eu corri com o tênis eu escolhi o tênis da The North Face para correr, foi que começou o nosso relacionamento, né, com a marca. E quando eu decidi, eu falei, pô, eu vou ter que ir com o melhor, né?
E quando a gente fala em esporte de neve, esses esportes mais extremos, você pode perguntar para qualquer pessoa aí, ele vai falar na cara, na hora, que é de North Face. Não dá Então, para isso, economizar essa hora, né? Porque querendo ou não, se você erra no equipamento, você perde a prova. você perde a prova. É um equipamento que errou, você perde a prova. Então, eu fui com tênis com uma tecnologia muito avançada de permeabilidade e também esse meu tênis ele tinha uma placa que ele ajudou também na propulsão, ele ajudou bastante na prova ali. Muito confortável. É um tênis que eu não testei muito aqui, né? Porque não tinha muito onde testar. Testei ele alguns dias antes lá na neve e fui direto para a prova. Foi excelente, né? Não tive bolha, não tive nada, né? Mas todo o equipamento que eu fui, eu procurei o de melhor qualidade. Tanto a luva quanto o gorro, tinha coisa que era obrigatório, né? O que eram os itens obrigatórios para a prova? Era a luva, a lanterna, a manta térmica, o apito, porque é uma prova muito solitária também, né? Então, a prova, essa prova do Ushuaia tem, eu acho que é 10, 20 e 42, né? Então, tinham 400 atletas no total da prova, mas maratonista acho que eram só 100 ou 80. Então, chega uma hora que você está no meio da neve, lá tudo branco, e você está sozinho. Você não enxerga ninguém na frente nem atrás. Então, é uma prova solitária. Então, se você tiver qualquer coisa que aconteça com você, você tem que ter um apito lá para chamar atenção, tem que ter uma térmica para se manter aquecido até um resgate chegar. Mas eu fui com. Eu tinha preocupação se eu ia com duas meias ou uma meia. Na verdade, eu fui com uma meia só e levei outra, porque se por acaso molhasse, né? Eu tinha outra para trocar, mas não molhou. Fui com uma calça térmica, fui com uma segunda pele por cima, né? Uma camiseta de dry fit normal e um corta-vento, né? Renatão, Luva, gorro. Posso fazer uma pergunta para o Renato? Lógico. Renato, eu tenho uma curiosidade aqui, né? Assim, a gente vê uma diferença muito grande, a gente fala aqui nos podcasts, nas provas de corrida para as provas de triatlon. Na prova de triatlon, você não vê muito aventureiro. Por quê? Porque o cara tem que ter uma bicicleta razoável, ele tem que ter treinado, tem que saber nadar. Na de corrida, a gente vê muito aventureiro, né? A São Silvestre que o diga, os caras vão de Homem-Aranha. Então, o cara que acha que nunca correu, o cara vai lá, se inscreve e, assim, é até perigoso, de repente não tem material, nem a treinabilidade para isso. Como que é isso aí? Todo mundo que estava era bem treinado lá, tinham pessoas, o índice de desistência foi muito, você chegou uns caras meio perdidos lá, sem equipamento, tem uma minoria, não tem quase ninguém. Como que é isso daí? É uma prova de quem vai já tem uma certa experiência, né? Não é uma prova para aventureiro, porque é uma prova dura, né? E é muito extremo, né? Mas eu vi bastante gente existem os cortes da prova, né? Então eu vi muita gente ser cortada. Isso, muita gente ser cortada, eu vi bastante. É, Desistência, eu vi bastante gente de desistência por cãibra, por lesão, que era uma coisa que eu tinha bastante medo, não em ter cãibra, porque eu nunca tive cãibra na vida. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Desistência por cãibra, por lesão, que era uma coisa que eu tinha bastante medo, não em ter cãibra, porque eu nunca tive cãibra na vida, mas em torcer um pé, sei lá, porque o solo é muito diferente, né? Mas eu não vi muito aventureiro não, lá não. Na neve eu não vi. Na Up Hill eu já vi bastante. Aí tinha bastante. Daí na Up Hill tem de tudo, né? Mas na neve era um pessoal mais experiente. E até eu É, teve bastante. O pessoal fica bravo, né? Quando era cortado lá. Mas é o tempo da prova, né? É o limite. Se não é, passar. eu lembro que eu estava
largou de um cerro, né? E eu fiquei aguardando o Renato com outras esposas, famílias, né, que estavam todo mundo esperando os atletas largarem. E essa questão de tempo de corte, então tinha várias quilometragens que se o atleta não cruzasse aquela quilometragem com um mínimo de tempo, com o máximo de tempo que era proposto, ele era cortado, o pessoal da prova já retirava e já levava ele de volta para a largada. Então as pessoas chegavam muito bravas por isso, porque investiu grana para ir para a prova, tempo, treino. Porém, a direção da produção da prova deixou muito claro: ninguém coloca em risco a vida do atleta, então ele já está por muito tempo até aquela quilometragem exposto ao frio, ao cansaço, com cãibra. Então, assim, nesses extremos, eu achei isso muito responsável por parte da produção, né? Por mais que a pessoa queira, mas ninguém, é o que você falou, Sandra, por mais que seja um sonho do aluno, eu nunca vou pôr em risco a saúde dele, né? Então a prova, ela cumpriu muito bem com esses requisitos, né? É uma prova muito segura, né? Teve uma vez, teve uma hora ela estava correndo e eu estava, acho que no quilômetro 23. E nessa prova, diferente até do triatlo, ela não é uma prova rápida, né? Então, até a galera que está lá tem um negócio mais de querer ajudar uns aos outros, sabe? No triatlo não, né? No triatlo a turma passa por cima, né? Lá tem esse negócio mais de ajudar Então, quando você para se hidratar num ponto de hidratação, tem comida, tinha chocolate, empanada, tinha um monte de coisa para você. Então, você não é uma prova tão rápida. Então, você para, hidrata. Então, eu lembro que eu cheguei num ponto de hidratação, eu parei, hidratei. Eu não comia muito essas coisas que tinha lá nos pontos, porque eu tava com a minha alimentação já. Eu não quis inventar, né? Fiquei à vontade de comer uma empanada lá, mas falei, não, eu treinei a alimentação. Então não vou inventar agora de comer uma empanada aqui e tem mais 20 quilômetros ainda pela frente, né? Ó, obedeceu tudo que a gente falou, você viu, mano? Eu ia falar É, isso daí é mandamento da Start Move. quase que eu Só guardei faz uma o que empanada, pede. quase que eu guardei uma empanadinha aqui, mas e aí quando o cara falou, segue reto, segue reto. E esse seguir reto era mais 15 quilômetros. Esse Nossa. seguir reto até eu voltar de novo para esse ponto. Só que o 15 quilômetros lá é diferente do que a gente está acostumado a correr aqui na rua. Porque tem lugar que você tem que caminhar, muita subida, então é mais lento, né? E aí eu lembro que eu fiz esses 15 km, na hora que eu voltei, encontrei lá os staff de novo, e tinha um pessoal que estava chegando para parar para comer empanada. Nossa. Aí o cara já falou assim, ó, Come e para. já pode pegar, come e já vocês não vão seguir, sabe? Então você vê a galera sendo cortada, assim, a pessoa fica brava, mas assim, a pessoa fica brava, mas ela não entende que esses 15 quilômetros é muito para frente, sabe? Então é uma prova, e é uma prova que também você não. Quando eu tava chegando, faltava 5 quilômetros, fala, pô, falta só 5, né? Mas se só 5, ele é infinito, ele não chega nunca. Não vai, Rê, não corre, não consegue? É que que você tá com a perna muito cansada já, porque o solo é muito diferente, então a perna está muito cansada. Você consegue correr, mas você não consegue ter muita velocidade, porque você não tem estabilidade para correr. E quanto tempo deu E a sua prova? O povo já deve estar essa hora do podcast, já deve estar, a gente falou, mas traduz em números. Você fechou em quantas horas, Rê? 5 horas e 30. 5 horas e 30. E aí, para vocês terem uma noção, eu penso que se o Renato, com a preparação que ele tava, fizesse uma maratona seca, ele ia fazendo umas 3 horas e 40. Você imagina isso também, Rê? Eu acho por aí. Né? Então, assim, só para saber o quanto a mais é pela dificuldade, pelo gelo, pela neve, por tudo. É isso. E depois a Uphill, que daí já era uma prova seca, eu consegui correr bem até o quilômetro 32, que aí a prova é inteira subida, né? Na verdade, até o 20 e pouco ele tem um sobe e desce, e depois começa a serra, né? Aí, só que na hora que chega. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu subi de carro para esperar ele na chegada, que era no topo da serra. Eu subi em primeira, tá, Sam? Porque o carro não sobe. Primeira, segunda, é muito íngreme. Bem puxado. E quando eu cheguei no quilômetro 32,
Esses 10 quilômetros aí é uma subida muito íngreme. É muito íngreme. Então você não. Você tenta correr um pouco, aí você tem que caminhar, você corre, caminha. E é a mesma coisa, você chega, uma hora você está no alto da serra, quase chegando, eu lembro que faltava 2 quilômetros. Eu falei, 2 quilômetros passa tão rápido, né? Mas ali também não. A subida é muito puxada, e aí tava um tempo muito bonito, só que tava ventando bastante. Então você tá cansado, você não sabe se tá com tontura ou se é o vento da serra, e os 2 quilômetros não acaba nunca. Mas aí eu fechei em uphill em 5:20, acho que foi. Sensacional. E sabe, Mal, o Renato tem uma característica também, ele me falou isso no nosso briefing, que ele estava com medo de eu dar a bronca, eu dava todo mundo, de não comprar ideia, né? Não, eu morei na Argentina, sou fã, tenho sangue argentino, eu gosto de treino duro, vamos pro pau, né? E assim, ele mostrou que é literalmente isso, mas essa característica de endurance, de resistência, é muito difícil, é mais difícil ver em homem do que mulher, mano. A gente vê que as mulheres, talvez por serem por causa do parto, muita coisa inata assim, ela aguenta mais o tranco de resistência, né? Normalmente os homens são mais pavãozão, né? Eles são mais velozes, até pela questão hormonal, né? Mais explosivo. Então, assim, é difícil um cara ser guerreiro de endurance. O Renato tem uma característica muito grande de endurance, assim, sabe? De resiliência, que, assim, até no emocional a gente vê mais nas mulheres do que nos homens. Confere isso, Renato? E assim, eu acho que eu me dou bem nessas provas por causa disso. Porque assim, tanto no Ushuaia ou na uphill, você está programado, mas no Ushuaia nem tanto, porque a gente não tinha muita noção de quanto ia ser o pace, quanto a gente ia correr, né? Mas a uphill a gente já sabia, né? Mais ou menos até quanto eu ia aguentar ali. Então você vê a galera queimando largada, né? O cara saindo a milhão, indo pro pau. Só assim, nossa, a conta para esse cara vai chegar. Então é batata. Você tá lá, daqui a pouco todo mundo que te passou, ultrapassou, tá lá, tá quebrado. Eu vi isso muito no uphill, principalmente, né? Eu fiz até os 32, acho que foi um pace de 5:20 mais ou menos, porque eu tentei poupar o máximo que eu consegui para a serra, né? Sim. Então eu fui poupando mesmo. Tinha gasto para ir mais forte, mas eu falei, não, vou poupar ali porque eu sei que vai chegar uma hora. E você vê a galera acelerando. Na serra, você paga o preço, né? Quem não conseguiu administrar a prova, né? Então tem muito esse negócio de cabeça de você segurar a ansiedade de não querer, eu tô bem, então eu vou. Vamos fazer o que a gente combinou que vai dar certo. Mas sabe o que que eu É. vejo? Isso é resultado de quem treina, de quem entrega os treinos, de quem tem um bom relacionamento também com o seu coach, porque você chega para a prova com confiança, por mais que sejam provas difíceis, né? Você chega confiante porque você treinou. Então isso já te alivia um pouco aquela ansiedade. Né? E além disso, você testou muitas coisas antes da prova, né? Então, lembra quantos briefings, quantas reuniões com o Sandro você fazia, discutia. Então, acho que isso acabou te deixando maduro para ir preparado. Então, até para quem está nos ouvindo, né? Escolher uma prova de endurance, ainda mais extrema, a importância de você ter uma assessoria para te preparar fisicamente e mentalmente para essas provas. Eu falo isso com propriedade porque eu acompanhei esse ciclo seu de perto, né? E pré-largada das duas provas, eu estava muito mais nervosa do que você. Mas você treinou, você entregou, então assim, eu vi essa confiança em você. E durante a prova, você sentiu vontade de desistir? O que que te motivava a continuar assim? O que passava na sua cabeça? Então, bom, vontade de desistir não tive em nenhum momento, né? Queria, eu queria terminar as provas. Eu fui nas duas, né? Eu fui sem pensar muito mesmo na performance ou tentar, né? Eu fiz o meu melhor, mas falei, não, eu quero concluir, né? O que me chamava mais, assim, o que eu tinha mais que a vontade era pô, terminar essa prova aqui na neve, vai ser um puta feito, né? Até eu falei, né, pra Marcela que tinha lugar que eu tava correndo na neve lá, e aí tinha uma subidinha que não era tão forte, mas era uma subida, e aí eu começava a caminhar, né? Aí eu caminhando, aí eu falava, não, não tá tão, a subida não tá tão íngreme. Se a Marcela tivesse aqui, ela ia estar correndo. Aí eu corria também. Então isso puxou também.
Você Que deixou eu correr bom. aqui, porque se a Marcela tivesse que ela ia estar correndo. Então, mas eu acho que é isso. Foi bem o que a Marcela falou. Tem que confiar, né, no treinador. Porque por mais que eu treino há muito tempo, eu não sei nada, eu sou leigo, né? Eu sou o atleta ali. O treinador que sabe da ciência, né? No caso, o Sandro sabe da ciência, o que funciona, o que não funciona. Então não adianta eu querer. O tênis me ensinou muito isso, né? E você respeitar ali o seu técnico, né? O seu treinador. E é a mesma coisa eu sigo até hoje. Porque assim, se ele falou, ele sabe o que está fazendo. Então é confiar no processo. Tinha treino que eu falava assim, viu? O Sandro tá louco. Como que é que eu corro tudo isso agora? Eu vou estar quebrado lá, né? Assim, não, tem que fazer. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tá me acompanhando. Então, ter essa confiança e ter alguém acompanhando, né, um profissional, eu acho que é fundamental, né? Até agora, o próximo desafio que eu vou fazer, ó, antes da Bela nascer, eu vou fazer a maratona na Patagônia. Então, vou fazer mais uma maratona lá na Cordilheira dos Andes. Dessa vez não vai estar neve, vai estar um tempo frio, mas não vai estar neve. E aí eu convidei um monte de gente para ir comigo. Vamos comigo, né? Porque eu peguei e fiz a inscrição. Eu falei, agora tem que achar gente para ir comigo. Porque a Marcela não vai Precisa poder. levar o coach, caralho. Vamos É? junto. É, Puta, é uma boa, Ô, hein? Sam, aí, vamos ó. junto. Vai olhar É, ele pra gente dessa vez, é o apoio Aí, ó, pô, motivacional é dele isso não aí, vai. pô. Já bate vamos lá, junto. já bate na North Face lá, fala, ó, patrocina o coach aqui, o cara escreveu o livro de força, aliás, né, Renato? Nunca achei que fosse tão bom o papo aqui, deve ter passado um tempão, mas assim, A gente outra tem cinco estratégia minutinhos aqui. Outra estratégia que a gente usou e abusou foi o treinamento de força que o Renato levou a ferro e fogo, usando os conceitos que a gente passa, com um ótimo trabalho com o estúdio que Total. vocês têm aí, depois pode falar o nome, fez em conjunto. E outra coisa, né? O tênis e o ciclismo, por exemplo, que para quem quer uma corrida normal, básica que a gente faz, eu falo que esses treinos atrapalham, a gente, como não tem neve aqui, a gente foi usando ferramenta. Foi, não, mete a porrada no tênis e vai correr cansado para simular essa imprevisibilidade, essa falta de neve que a gente tinha. Então a gente usou tanto o treino de força e quanto as multimodalidades a favor do no nosso conceito na periodização. Da minha parte é isso e falar que foi muito gratificante trabalhar com o Renatão, já que está nesses momentos finais aí. A pergunta que você fez para ele, em momento, eu tinha certeza absoluta, pela característica mental dele, que não ia passar, não passou pela cabeça dele desistir e não completar. É. Não, eu tava muito seguro, porque eu tava treinado. Vou te falar, foi a prova. Até a Marcela tava ansiosa, eu tava super tranquilo. Eu falei, viu, tô muito tranquilo. E esse negócio você falou do treino de força, fez total diferença. Porque eu sentia que eu tava também com a perna forte. E não só forte de musculatura, que eu falei, a perna ficou mais forte de músculo, mas ela tava forte aguentando o baque, sabe? Eu sabia que ela ia aguentar. Então, o ciclo foi perfeito. Treino de força para o atleta de endurance, a gente tem economia de energia nessa. A gente aguenta mais, evita a Ah, lesão, até uma melhora a coisa, potência. até uma coisa que eu tava, para não me alongar muito, eu tava falando da maratona da Patagônia, que o Sandro vai comigo agora. Eu convidei o pessoal para ir comigo, o cara falou assim, e tem o pessoal falou assim, um cara que tá sem correr faz tempo e tá voltando. Ele falou assim: acho que eu vou fazer 20 quilômetros que vai ter lá, não sei. Ele falou: vou pegar um treino na internet. Eu falei: nem faça isso. Se você for querer pegar treino na internet, não adianta, porque o treino é para você, né? Então você vai pegar o treino que não tem nada a ver, você não vai conseguir fazer a prova. Né? Então é importante E, você ter. para a gente fechar aqui, é, qual é o Renato pós esses dois desafios que você fez? Qual foi a lição que, que você trouxe de toda essa preparação, de toda essa conquista para a sua vida, assim, que você deixa para quem está nos ouvindo? Uma frase que eu falo sempre, que é que a gente não faz nada sozinho, né? A gente cruza a linha de chegada sozinho, mas para a gente conseguir cruzar essa linha, a gente depende de muita gente, né?
Então, a gente depende de treinadores, fisioterapeuta, nutricionista. Então, por mais que a maratona, a prova, né, a prova de endurance é uma prova individual, né, e muitas vezes solitária no meio do caminho, mas a gente nunca está sozinho, a gente nunca faz nada sozinho. É um grande trabalho de equipe que faz para a gente conseguir completar uma prova dessa, e isso no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, em tudo que a gente faz na vida aí, a gente tem que trabalhar em equipe. Maravilha. Mais alguma pergunta, Sam? Acho que eu esgotei aqui a minha listinha aqui. Não, eu tenho pergunta até amanhã, mas assim, não vamos estourar, vamos pensar num outro episódio aí com o Renatão e falar que foi um dos podcasts mais legais que eu gravei, viu, Renato? Pô, e você, o cara ali do nosso lado, né? A gente não Esqueceram Então, de pensou. mim. Exatamente, foi do caramba. Valeu, Rê, parabéns, viu? Eu que Sou seu agradeço. fã de Obrigado, carteirinho. viu? E agora que você virou garoto propaganda, né? Dá suas redes sociais aí, pessoal que quiser seguir. Repete seu cupom da The North Opa, Face aí. me sigam nas redes sociais, @Guziloto, Guziloto. E se você for comprar uma coisa da North Face, entra no site, na loja física, tem o cupom Guziloto também. Aproveita, porque 10% é um descontaço. e agora também para vocês acompanharem o Renato, ele entrou no ciclo para a Maratona da Patagônia, que também é uma prova trail. Então vocês vão poder acompanhar toda a parte de treinamento dele junto com o Sandro também, que está acompanhando esse ciclo. Vai ser bem legal. Obrigado, E Rê. o cara é sangue bom, hein? Ou sangue ruim, né? Depende do ponto de vista. Porque ele só tomou esporro desde que acabou a prova, não treina, porra. De repente ele falou assim pra mim, Sandro, vou treinar. Eu já nem botava fé, a hora que eu entrei na planilha, tudo Tudo verdinho, eu falei, verde. puta que pariu, esse é o cara. Mas posso, ó, Voltei. 30 segundos só para completar. Sabe o que acabou não desmotivando, mas tirando o Renato da linha? Como eu engravidei, em casa quem é a focada em treino sou eu, né? A chata, eu faço papel de Sandro lá em casa. Tem treino, acorda cedo, alimentação, dorme. Então eu engravidei, os 3 primeiros meses eu passei tão mal, eu não conseguia levantar, eu não tinha vontade de treinar, eu tirei ele do foco. Agora que eu voltei, eu cutuco, eu falo, olha, eu acordo com você cedo, eu vou caminhar, eu vou nadar e você vai treinar. Perfeito, essa dupla é demais. Sou fã de carteirinha, gente. Valeu, Renatão, obrigado, viu, meu irmão? Valeu, Sandrão. Marcelinha, prazer em estar Obrigado. contigo. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.